Programa sorteando mais um livro, Maria Mulambo, Na Sombra e da Luz, do mestre Molubá, Sua Cortesia. Esse livro, ele é o carro-chefe das publicações do mestre Molubá, é a 15ª edição. Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz. É um livro básico que, além de resgatar a trajetória de Maria Mulambo, traz importantes informações sobre Exus e Pombagira nos planos físicos astral. Então, o Molubá traz uma contribuição muito importante através do livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz. E a pergunta que vai ser feita, bem objetiva, para os nossos internautas, que podem mandar por e-mail ou ligar para nós aqui no estúdio da Associação de Umbanda Caxias, do programa Voz da Umbanda, ou por mensagem de texto. Mensagem de texto, telefone celular 91638985, eu disse 91638985. A pergunta, no dia 13 de junho, nós homenageamos, né? Se comemora qual orixá no dia 13 de junho? Nós realizamos homenagens durante o ano a vários orixás, tem as suas datas específicas. Nós passamos o dia 23 de abril em homenagem ao orixá Ogum. Falamos no dia 13 de maio, que é uma homenagem aos pretos velhos, já foi feita esta pergunta. E no dia 13 de junho, a homenagem a quem? Então você pode responder e você concorre ao livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz. Eu vou pedir a gentileza agora, no início do programa, para o Nitael de Xangô listar os nossos apoiadores do programa A Voz da Umbanda. Apoiadores da rádio A Voz da Umbanda, começa então com a Ervanária São Carlos, com o telefone 3027-3729. Seu endereço é na rua Guia Lopes, número 673, e também tem o e-mail ervanariasaocarlos@gmail.com. Telefone 3027-3729. Automecânica Medeiros, com o telefone 3229-3693. Endereço Rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer. Marques e Marques Andaimes, com o telefone 9912-6607. E também Reino de Ogum Onira, desde 1983, com o telefone 3222-8163. O endereço Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. Temos também Espaço Vida Saudável, com Raquel Felipeto, na rua 20 de setembro, 2430, sexto andar, sala 64. Telefone 9136-7914. 9136-7914. Obrigado, Nitael de Xangô, pelas listar os nossos apoiadores. Eu quero começar o programa solicitando a Tânia Jobá que fale um pouquinho da 6ª turma do curso de Teologia Umbandista. Há muitas pessoas já interessadas, um número relativamente expressivo de pessoas inscritas, e que tu tecesse alguns comentários sobre esse importante curso de Teologia Umbandista. Pai Saul, internautas, a gente já tem número suficiente, a turma já está confirmada, temos ainda algumas vagas, e como tu bem disseste, Pai Saul, bastante interessados ainda, né? Pessoas pedindo informações e entrando em contato. Ainda temos algumas vagas, mas o curso, enfim, começa dia 11, na segunda-feira, está confirmadíssimo, tá? As apostilas já estão indo para a gráfica, o material já está sendo preparado. Então, na segunda-feira, dia 11 de maio, a nossa primeira aula, né? E os encontros acontecerão nas segundas-feiras, 11 segundas-feiras consecutivas, a partir da segunda-feira, dia 11, né? No Centro Empresarial Recreio Cruzeiro, na rua Ângelo Chiarello, 2811, sala 801, Pio 10º. Inicia às 19 horas e vai até 21h50 o curso, todas as segundas-feiras, então. Nessa segunda-feira teríamos uma primeira aula que seria com a Maristela Marcolin, mas houve uma troca por questões de horário, e quem inicia, então, a nossa primeira aula, que é a disciplina Introdução à Umbanda, é o Pai Saul aqui presente. Depois ele pode até dar uma palhinha do conteúdo, né? E
E depois a gente tem na sequência, na segunda-feira, dia 18, História e Cultura na Umbanda, com Cristiane Padilha. Cristiane Padilha é uma historiadora e ela traz com uma contribuição grandiosa, né, sobre essa questão da contribuição africana e indígena, né, do ponto de vista da história para o nosso curso, tratando com carinho também o aspecto da oralidade, a importância, o crédito que tem a tradição oral, né, que nós, habituados só com a tradição escrita, muitas vezes nos perdemos um pouco, né, desse conhecimento oral que é transmitido, inclusive não só dentro da religião, mas na nossa própria família, né, coisas que aprendemos com nossos avós, enfim. No dia 25, então, Missão da Umbanda com a sacerdotisa Selma Campos. Uma aula preciosa também, onde ela vai tratar, né, da questão do surgimento da Umbanda no astral e depois como que ela chegou ao nosso plano. Fala também do nosso eu superior, né, da nossa alma, de como que nós, como espíritos, estamos aqui nesse planeta encarnados. No dia 1º, então, de junho, então seria uma disciplina do Pai Saul, mas vai ficar com a sacerdotisa Maristela, então, entidades da Umbanda. Ela vai trazer informações sobre falanges, sobre entidades, né, dentro da Umbanda, as entidades de trabalho. Depois, no dia 8, então, de junho, a Umbanda cantada com Sérgio Birajara. Ele vai trazer aspectos litúrgicos da religião, né, dentro de cada terreiro, a questão da regionalidade, né, dentro da Umbanda, das práticas umbandistas, a questão do ritmo, né, que o que é uma curimba, um ponto de Umbanda, que nada mais é do que uma oração cantada. Isso é uma tradição da história, né, da humanidade, uma vez que a gente tem na tradição judaico-cristã os salmos, que nada mais eram do que orações cantadas, né, e poesias também. No dia 15 de junho, então, Ervas na Umbanda, com Raquel Filipeto. Ela é bióloga, né, e tem estudado muito, se envolvido muito com a questão das ervas da Umbanda, né, e traz também na apostila dela, não só com relação à Umbanda, mas também quais são as ervas dos orixás, e esse conhecimento, um ensinamento grande também de como cultivar essas ervas, né? Às vezes a gente planta uma ruda macho e fêmea, ela fica queimada, não vem. Isso eu já aprendi com ela, né? Elas são duas ervas quentes, não podem ficar próximas porque as folhas se queimam, né? Então, como cultivar isso, que cuidado ter no nosso cultivo das nossas ervas. Mediunidade, então, com André Nogueira Hibler, ele vai tratar dos diferentes tipos de mediunidade associado, né, à ação dos chakras também, né, como que cada chakra, qual chakra se envolve em qual tipo de mediunidade e também dentro de cada tipo de incorporação, seja no preto velho, de um caboclo, essa postura que o médium toma tem muito a ver com o chakra, né, onde é acoplado a energia. Cura na Umbanda, no dia 29/6, com o sacerdote Miguel de Nanã, né? O sacerdote Miguel de Nanã, ele também é fisioterapeuta, ele trabalha muito nessa área da saúde, cura com as mãos, e ele vai trazer para a gente, né, como que isso acontece dentro de uma casa de religião, quais as possibilidades, né, de cura, casos e procedimentos, né, que são possíveis dentro de uma casa de religião. Mitos, lendas e orixás, então, no dia 6 de julho, já andando bastante, com o sacerdote Rubens de Chapanã. Então, essa questão
que sempre é bonita de se ouvir, né? Sobre as lendas, os mitos, sobre os orixás. Sempre há muita curiosidade sobre isso e esse assunto não se esgota. Só sobre orixás é um assunto para se conhecer durante uma vida, né? Mas um iniciozinho para quem está entrando no curso, que é simpatizante, saber por onde, né? Começar a pesquisar depois, se tiver interesse, certamente os alunos terão interesse, sim. Então, no dia 6 de julho, Mitos, Lendas e Orixás, com Pai Rubens de Chapanã. No dia 13 de julho, então, um segundo momento com o Pai Saul, que é Ritos e Cerimônias. Também vou deixar para o Pai Saul, se quiser dar uma palhinha sobre essa disciplina, né? Mas o Pai Saul vai tratar da ritualística, né? Das iniciações. E depois, no dia 20 de julho, a gente tem o encerramento e entrega dos certificados. Como eu falei, a gente ainda tem, né, algumas vagas, não tantas, mas temos ainda, né? Para quem estiver interessado. O valor, o investimento, ficou o mesmo do ano passado. R$215 à vista ou 3 vezes de R$80, tá? O aluno recebe a apostila, uma pastinha. Também tem um coffee break, né? Porque a maioria dos nossos alunos sai do trabalho direto, né? Tem um lanchezinho lá, e chazinho, cafezinho e um lanchezinho. Quem tiver interessado, como a gente falou, né? Pode ligar no telefone 3222-8163. Também pode ser 9991-3510. Muito obrigado, Tânia Jobá. Depois nós vamos falar um pouquinho do curso. Lembrando que nós estamos aqui com uma promoção, uma cortesia do mestre Omolubá. Maria Mulambo, na Sombra e na Luz, você responde. Já começou aqui a vir os e-mails e mensagens de texto. O que se comemora no dia 13 de junho? No dia 13 de junho, 13/6. Tem uma festa, uma homenagem, se rende tributo, uma entidade muito importante. Quero que vocês respondam e vocês vão concorrer no final do programa a este livro da Maria Mulambo, do mestre Omolubá. Eu vou pedir a gentileza do Nitael para o Nitael de Xangô colocar 2 pontos, um de Exu e um de Gira, para nós homenagear os nossos internautas e já retornaremos com o programa. Fique aí. Seu canta-rua que é bom.
Exu Mojubá. Salve a Maria Padilha. Maria Padilha, você é a flor perfeita que vem dentro dessa seita para aqueles que têm fé. Tu és a rosa que perfuma a Umbanda, vencedora de demanda, com amor e muita axé. Maria Padilha, não me deixe andar sozinho, põe a rosa sem espinhos nos caminhos onde eu passar. Maria Padilha, não me deixe andar sozinho, põe a rosa sem espinho nos caminhos onde eu passar. Ó pombo giri, ó pombo girar, faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar. Ó pombo giri, ó pombo girar, faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar. Maria Padilha, você é a flor perfeita que vem dentro dessa seita para aquele que tem fé. Lá no eixo, tu és a rosa que perfuma a Umbanda, vencedora de demanda, com amor e muita axé. Maria Padilha, não me deixa andar sozinho, põe a rosa sem espinhos nos caminhos onde eu passar. Maria Padilha, não me deixa andar sozinho, põe a rosa sem espinho nos caminhos onde eu passar. Ó pombo giri, ó pombo girar, faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar. Ó pombo giri, ó pomba girar, faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar. Maria Padilha, você é a flor perfeita que vem dentro dessa seita para aqueles que têm fé. Tu és a rosa que perfuma a Umbanda, vencedora de demanda, com amor e muita axé. Maria Padilha, não me deixa andar sozinho, põe a rosa sem espinho nos caminhos onde eu passar. Maria Padilha, não me deixa andar sozinho, põe a rosa sem espinho nos caminhos onde eu passar. Ó pombo giri, ó pombo girar, faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar. Ó pombo giri, ó pombo girar, faço um tapete de rosas pra que eu possa caminhar. Lá do eixo. Muito bem, estamos de volta ao programa Voz da Umbanda. Nós estamos aqui com a promoção do livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz. É um livro que é uma cortesia do mestre Molubá. Você responde o que se comemora no dia 13 de junho, falando dentro do afro-umbandismo. Você vai ter uma noção, uma entidade, né, nesta data é homenageada. Sobretudo nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul. Você responde e vai concorrer a este belo livro que é o carro-chefe das publicações do mestre Molubá. Bom, eu quero nesse momento pedir a participação do Marcos Luciano de Oxalá, o programa Voz da Umbanda. Ele me passa um número aqui que não me ficou claro, 44. Não entendi bem o que significa esse número. Ele está me falando em off. É os títulos do Internacional, que foi hoje campeão. Tá? Agora não tinha ficado claro para mim, ele me passa. Então, parabéns aos colorados, 44 títulos gaúchos, hoje mais um. Então é pentacampeão também. Então, bom, vamos lá. Pai Saul, só reforçando algumas coisas em relação à nossa escola de teologia umbandista. Eu acho que é importante se destacar, né, quem pode fazer o curso, né, a quem é direcionado o curso de teologia umbandista. Partindo do pressuposto que a Umbanda ela é uma religião acolhedora, né, todos, né, são convidados a participar desse curso.
aquele que é curioso, aquele que já tem uma caminhada religiosa, aquele que, se não tem algum vínculo religioso, né, se diz espiritualista. Então, todas essas pessoas, elas são convidadas a participarem, né, do curso de Teologia Umbandista. Até porque o conhecimento ele é transformador. Algo que me chamou a atenção quando teve a homenagem a algum, tanto lá no monumento como na procissão, eu vi algumas pessoas, né, que participaram comigo lá da primeira turma, né, e me chamou muita atenção, né, elas não estavam de branco, né, talvez na condição de simpatizantes, mas estavam lá, né, conosco, né, naquele momento. Então isso é algo que chama atenção. Outro aspecto importante é que muitas vezes a Umbanda, pelo seu lado mágico, né, ela acaba envolvendo e seduzindo as pessoas. Mas as pessoas não podem apenas se bastar pelo lado mágico. É importante que essas pessoas conheçam mais, né? A relação que se pode fazer talvez seja a seguinte, né? Quando você talvez conheça a Umbanda, é como se fosse a atração, é o rompante, né? Aquela paixão. À medida que você for estudando, né, essa transformação, essa paixão, ela vai se transformar talvez em amor, né? Aquilo que é quando você está numa sessão, né, você vê o ritual. Quando você vai para o curso, você passa a entender os motivos daquele ritual. Então, acho que esses são aspectos importantes e que devem ser considerados, não apenas por aqueles que são religiosos, são médiuns de primeira corrente ou de segunda corrente, mas por todos, né? Não sei se em algum momento foi feito isso, um levantamento dos que participaram do curso, quantos efetivamente eram, né, integrantes de casa, né, participavam, ou quantos eram curiosos. Mas, olhando assim, eu acredito que quase 50% das pessoas que estavam lá eram médiuns já de algumas casas, outros 50% eram pessoas que estavam ali para conhecer, né? E muitos que estavam ali se encantaram, né? Muitos entraram poucas vezes, né, numa casa, num templo, a partir daquele momento começaram a entrar. Então isso eu acho que são aspectos importantes, né? Convide, né, o seu vizinho, convide seu amigo, né, seu amigo de escola, de universidade, né? O ambiente é extremamente agradável, né? O ambiente físico, né, onde acontece o curso, e o ambiente das pessoas que participam do curso, né? Nós já tivemos aí dirigentes de casa que fizeram o curso, né? O pai Johnson é um exemplo, se não me engano foi na última turma. Então, desde aquele que não conhece, né, até aquele que tem muito tempo de estrada. Então, eu acho que isso é um aspecto bonito que nós temos que reforçar na nossa escola. Só para reforçar, Marcos, mesmo quem tem muito tempo de estrada, né, sempre tem o que aprender. E como dizia minha avó, né, conhecimento não ocupa espaço. Então, não tem uma cota de conhecimento, né, limite. E mandar um abraço para o Leonardo, irmão da casa, acabou de se inscrever, mandou uma mensagem, vai participar do curso também. A gente está com uma turma que tem alguns simpatizantes, curiosos talvez, mas eu vejo muitas pessoas aqui, né, alunos já dessa turma, que já praticam a religião de alguma forma. Algumas pessoas que nos visitam também aqui na Casa Branca. Leonardo já está na lista de chamada, então. Sobre essa introdução da Umbanda, que vai caber a mim fazer essa introdução, esse primeiro encontro é da Maristela, e ela está impossibilitada de comparecer no dia 11, estará com compromissos. O que eu vou tentar abordar é não fugir muito daquilo que ela trouxe nos outros cursos, mas trazer algumas reflexões. Por exemplo, a diferença entre Umbanda e algumas práticas religiosas, que eu acho que é importante as pessoas saber bem, tentar pontuar o que é a Umbanda, né? Não só o aspecto histórico que vai ser tratado, mas também a Umbanda
na sua forma, na sua expressão, dentro dos terreiros, como ela se manifesta, como é que é feito os seus trabalhos, e diferenciar entre Umbanda e Kardecismo, Umbanda e Batuque, Umbanda e Candomblé, Umbanda e xamanismo. O que tem de elementos do xamanismo na Umbanda, o que tem de elementos do Batuque na Umbanda, ou do africanismo, melhor, que abrange, uma abrangência maior. Trazer essas informações. Claro que eu vou falar sobre elementos históricos importantes do surgimento da Umbanda em 15 de novembro de 1908, com o Zélio Fernandino de Moraes, mas também tentar trazer assim já uma contribuição, e talvez isso vá antecipar algumas coisas que a Selma vai aprofundar mais, nos aspectos, assim, pontuando alguns aspectos bem do plano astral da Umbanda, mas apenas vou pontuar. Depois eu tenho outro encontro, que ritos e cerimônias, né? A Umbanda, esses ritos e cerimônias dentro da Umbanda, é a iniciação, propriamente dito, o aspecto da caminhada do neófito dentro da Umbanda, aquele que opta pela Umbanda, toda a sua caminhada, a liturgia da Umbanda, a razão, né, de alguns elementos que são utilizados dentro da Umbanda, porque a Umbanda é uma religião que ela é magística, então tem elementos muito importantes. Por exemplo, nós usamos a pemba, nós usamos os 4 elementos, água, ar, terra e fogo. Nós temos o ponto riscado através da pemba, os cânticos, que são as curimbas. A razão esotérica de todos desses elementos que vão estar sendo tratados neste curso. E os outros módulos, as pessoas têm nos dado feedback, têm gostado muito. Então, a 6ª turma, isso é mais ou menos assim, é compreensível. À medida que nós vamos fazendo novas turmas, concretizando outros grupos, né, que vão participando, nós vamos melhorando, nós vamos nos aperfeiçoando também. A gente vai buscando novas informações, nós vamos introduzindo sempre, anexando novas informações ao curso. Então, a 6ª turma, nós temos uma expectativa muito grande também com essa 6ª turma de alunos do curso de Teologia Umbandista. O assunto, como nós já dissemos várias vezes, ele não se esgota. Não tem como tu esgotar um tema. Mas nós vamos tentar sublinhar aquilo que é mais importante para as pessoas entenderem. Há muitos simpatizantes da Umbanda. E muitos ainda não se aproximaram de um terreiro por medo, por desconhecimento. E a ideia do curso é levar, exatamente como o Marcos Luciano de Oxalá colocou anteriormente, é levar as pessoas a informações que possam aproximá-las mais dos templos, para elas entender o que é Umbanda. Nós sempre dissemos no início do curso, a pessoa pode não compreender a Umbanda em toda a sua extensão, porque é difícil, né? É titânico essa tarefa, mas vão saber pelo menos dizer o que não é a Umbanda, aquilo que não pertence à Umbanda. Tem objetos que são estranhos à Umbanda. Nós vamos também tratar disso no curso. Bom, isso não é Umbanda. Quando a pessoa já sabe o que não é Umbanda, já é uma grande conquista, nós nos damos já por satisfeitos, nós que somos responsáveis pelo curso de Teologia Umbandista. Então convidamos as pessoas que têm interesse em conhecer a Umbanda, que se inscrevam no curso, ainda há vagas, se bem que agora começa a ser limitadas, né? Já não é um número tão... Mas as pessoas ainda podem se inscrever para essa 6ª turma do curso de Teologia Umbandista. Até porque a sala não comporta, me parece que é 23 alunos? 25 alunos. Então ainda tem algumas vagas, você pode se inscrever. Qualquer dúvida, ligar aqui para a Associação de Umbanda Caxias também, o telefone 3222-8163, nós daremos todas as informações. Mas estamos também numa expectativa. Sempre um curso de Teologia Umbandista para nós é uma alegria poder estar compartilhando. Falar sobre Umbanda é sempre muito prazeroso. O Marcos usou uma terminologia ali, sobre o amor. Realmente se apaixona por esta prática religiosa e acaba se desenvolvendo um amor, um sentimento de amor por esta religião. E aqueles que conhecem a Umbanda, eles começam a desenvolver um carinho tão grande que o que eu digo, ela causa dependência. A Umbanda causa dependência. Devia ter assim uma bula, cuidado.
Umbanda causa dependência, né? Essa é a contraindicação, mas é uma dependência boa. Muito bem, vamos reforçar nosso sorteio, a cortesia do Mestre Mulubá, Maria Mulambo na Sombra e na Luz, 15ª edição, um livro que trata de temas bem interessantes também, exclusivamente da Umbanda, mas de projeção astral também. Então tem uma contribuição do Mestre Mulubá sobre projeção astral. Você vai responder o que se comemora no dia 13 de junho aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma festa, né? Tem algo. Você responde, no final nós vamos fazer o sorteio e você leva para casa Maria Mulambo na Sombra e na Luz. Marcos, tu tens aí um material que tu disse que hoje tu ia arrebentar no programa. Então vamos ouvir o que tu nos traz de informação para nós, né, e os nossos internautas. Que responsabilidade. No dia 27 agora de abril saiu uma reportagem na edição eletrônica da revista Carta Capital que dizia o seguinte: quem precisa de um Deus? Na verdade é uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup Internacional em 65 países, né, do qual foram entrevistadas 63.898 pessoas, praticamente 64 mil pessoas. E a manchete da reportagem é a seguinte: pesquisa mostra que o mundo ainda tem fome de fé. Surpresa, os jovens creem mais que os velhos. O que é uma síntese dessa reportagem? Diz o seguinte, deixa eu ver aqui, que dentre os jovens de até 34 anos, ou abaixo de 34 anos, 66% se dizem religiosos ou têm uma religião. Já os adultos acima de 54 anos, esse índice, né, cai para 60%. O que o repórter, né, o redator da reportagem, ele comenta é que talvez com o andar, né, da vida, né, as pessoas acabam ficando um pouco mais descrentes. E até nós estávamos comentando aqui em off, né, quando nós olhamos para o nosso curso de Teologia Umbandista, boa parte das pessoas que fazem o curso talvez se enquadrem, né, próxima dessa faixa aí dos 34 ou talvez até 40 anos no máximo. Né? Então isso é algo interessante. Alguns índices, né, que eles colocam, quem são os campeões de crendice, como eles chamam. Na Tailândia, 94% dos entrevistados se disseram religiosos. Na Armênia, 93%. Em Bangladesh, 93%. Na Geórgia, 93%. Marrocos, 93%. É bom, por exemplo, países como a Geórgia, né, que é da antiga União Soviética, né, onde não existia religião, né, onde o ateu era obrigado, né, a pessoa era convidada a não crer, né, você vê que 93% são religiosos. Em contrapartida, na Europa Ocidental, né, é onde existem os maiores índices vamos chamar assim, de ateus. Na Espanha, o índice de ateus chega a 20%, na Grã-Bretanha, 30%, na Suécia, 19%. Então, são países onde talvez o capitalismo, né, hoje predomina, o índice de ateus também é maior. Um outro índice interessante é em relação à China. 61% dos chineses se dizem ateus e só 7% se dizem religiosos, né? Então aí talvez o regime comunista ainda persista. Já na Rússia, por exemplo, até esse comercial, a Rússia esqueceu de vez aquela imprecação marxista da religião como ópio do povo. Sobrevivem por lá apenas 5% de ateus. E 70% hoje dos russos se dizem religiosos. Né? O que dá para perceber, à medida que o comunismo, né, deixou de ser talvez o sistema político, né, as pessoas se tornaram mais religiosas. Enquanto ao Brasil,
né, ele não cita aqui especificamente o índice de brasileiros que se dizem religiosos, mas coloca em pé de igualdade com Itália e com a Turquia. Eu só queria comentar essa observação, né, do redator, né, dessa matéria, dizendo que os mais velhos acreditam menos porque estariam desencantados, né? Me parece que não sei, uma opinião minha, né? Eu entendo e vejo que as pessoas, à medida que envelhecem, elas buscam mais. Eu não sei se teria relação exatamente com esse... O que está escrito na reportagem, 60%, né, dos adultos acima de 54 anos é que se dizem religiosos. Ele comenta aqui, o que demonstra que a maturidade pode alimentar o saudável cultivo da dúvida. Mas a dúvida não torna uma pessoa ateu também. E nem religiosa. E nem religiosa, mas talvez na visão dele. Não ateu. Mas é interessante um dado que tu traz, que com o discurso marxista, o comunismo, o socialismo, né, era a grande revelação, né, a grande conquista, talvez, social para a humanidade, que isso lograsse êxito. À medida que o comunismo avançava, as pessoas se afastavam da crença em Deus. Existia uma brincadeirinha que Stalin fazia nas aulas na Rússia, em que ele chegava para visitar as escolas e dizia assim: crianças, eu quero que vocês peçam uma coisa para Deus, algo. E as crianças não sabiam o que pedir. Eu vou dizer isso: peçam um bombom, agora. Feche os olhinhos e peçam um bombom a Deus. E as crianças pediam, e aí Stalin dizia: abra os olhos e procure o bombom. Agora feche os olhos e peça um bombom a Stalin. Aí ele mandava os seus comandados, cada um botar um bombom na mesa. Eles viu? Deus não existe. Agora Stalin existe. E deu o inverso, porque o comunismo faliu. Literalmente o comunismo faliu. E a fé, não. Então, houve uma intenção, né, dizendo que, à medida em que a civilização fosse, no seu processo de desenvolvimento, ampliando a sua consciência, quanto mais inculto, mais fé. Quanto mais culto, menos fé. Quanto mais a pessoa é desprovida de sabedoria, entre aspas, de conhecimento, de intelectualidade, mais ela estaria próxima da crença em Deus. Quanto mais culta, mais erudita, mais distante de Deus. Não se comprovou assim. É a velha briga entre ciência e religião. Então, alguns físicos, alguns neurocientistas, alguns psicólogos, alguns filósofos dizem que, à medida em que se estuda, vai para a área científica, mais se aproxima do transcendental. Quanto mais se aprofunda na arte, mais se aprofunda do transcendental. Quanto mais tu te aprofunda na filosofia, mais tu te aproxima do transcendental. O que é o transcendental? É o inefável. O ser humano, naturalmente, ele tem a necessidade de transcender. Ele não pode ficar preso em si mesmo. Porque ficar preso em si mesmo é morrer. Ele tem que transcender. Por isso a ideia de Deus é que, se Deus não existisse, nós o inventaria. Nós criaríamos Deus, nós criaríamos a necessidade de crer em algo. E crer, ter fé, é uma escolha. É uma proposta de vida que me faz bem. Não crer é uma outra proposta de vida.
Mas se pegar aquele que crer com o que não crer, me parece que o que tem crença, ele é mais otimista. Ele tem uma vida mais interessante, não feliz, mais interessante. Porque ele percebe, ele encontra vestígios que lhe dá esperança em algo futuro. Algo que lhe dá esperança, que diz assim, vale a pena. Enquanto que aquele que não crê em nada, ele é do momento, ele é do agora, ele é do hoje. Vou viver, vou aproveitar o máximo, porque não existe mais nada depois. É uma crença, se respeita isso. Mas as pessoas estão buscando cada vez mais, ao contrário do que se pensava, a religiosidade. Pode não ter uma religião específica. Ah, eu sou católico. Não. Significa que o índice de católicos diminuiu? Sim. Mas o índice de católicos que frequenta a igreja. Mas o índice de pessoas que se dizem não acreditar em nada, eu não creio que aumentou. Porque o ser humano por si só, ele já é um ser que transcende. Quando nós pensamos, nós estamos transcendendo. Agora, aquele colocar isso na linguagem, a linguagem por si só ela não consegue expressar tudo. A linguagem não consegue expressar tudo. Como é que nós vamos explicar o amor? O amor existe? Me parece que sim. Bem, então me defina o amor. É difícil. Se é difícil expressar, definir o amor, é uma ousadia, eu vou ser ousado, eu vou definir o amor como um clichê, uma frase. Existem muitos clichês, existem frases prontas, mas não esgota o amor com essa frase. Não define o amor. O amor é muito mais do que pode ser dito. E o amor pode ser expressado através de atos, de atitudes, mas com todas as atitudes possíveis, mesmo assim ele não se esgota. Sempre haverá mais que possa ser feito em nome do amor. Então, falar sobre fé, nós podemos falar sob pontos de vista diferentes, como é que nós abordamos ou abordaremos a ideia de Deus. Deus, na minha concepção, é assim, na concepção de outra religião é diferente. Podemos aí, mas mesmo assim nós estaremos falando do inefável. É sob o meu ponto de vista. Não quer dizer que seja a verdade. Mas tem uma verdade. Que algo está presente em nossas vidas, que tem algo que nos alimenta, o espírito, que nos motiva, que nos torna seres humanos pensantes e com uma capacidade de imaginação muito grande, uma sensibilidade muito grande, que nos faz pensar, o que Descartes dizia, que existe algo pensante, além do que nós estamos capacitados a perceber num primeiro momento. Isso requer uma profunda reflexão, né? Uma profunda análise. Mas se eu penso, logo existo, significa que esse pensamento ele é anterior a mim. Alguém pensou. E aí vem a ideia do Criador. Agora, se é o Criador ou Criadora, pouco importa. É que nós temos a necessidade de transcender. E essa necessidade de transcender, um dos caminhos é a religiosidade. Outro caminho é a ciência. Outro caminho é a arte. Outro caminho é a filosofia. Existem muitos caminhos, mas todos parece que levam ao mesmo objetivo. Com maneiras, com objetivos assim, com formas diferentes, mas com o objetivo de alcançar alguma coisa além desta vida material e limitada que nós vivemos aqui enquanto espíritos encarnados. Não sei o que vocês pensam. Lembrei agora de um texto que eu li há um tempo atrás, não vou me lembrar quem escreveu, enfim, mas no rol das inteligências múltiplas, né, que a gente tem inteligência lógica, artística, né, para o esporte, já se fala em inteligência espiritual, que seria, né, a inteligência
de entender o transcendental, a transcendência mesmo, né? Então, está aí mais um viés, né, de estudiosos percebendo essa capacidade em algumas pessoas de entender o que é transcendental. Um aspecto importante, talvez, é essa questão da Rússia, né? Porque essa geração que hoje talvez esteja sendo questionada se tem religião ou não, essa é uma geração que se criou dentro do comunismo, né? Tendo como assim, uma linha de conduta o ateísmo, né? Mas aquilo de alguma forma era como se fosse uma repressão, né? Você até poderia ter uma religião, mas em algum momento você não podia se manifestar enquanto religioso, né? À medida que essa estrutura repressora deixou de existir, né, a pessoa fica tranquila em dizer, olha, né, independente da religião que for, né, eu acredito nisso, né? Então eu acho que esse aspecto também deve ser considerado. E um outro ponto que eu estava vendo aqui na reportagem, que ele diz o seguinte, ó, e aí entra uma questão política, né? No caso da garotada, ele não diz que idade é essa garotada. Filiar-se a uma religião, especialmente o islamismo e o judaísmo, pode vir no contexto de busca de identidade cultural e mesmo virar uma bandeira política, né? Então, eu vou seguir as maiorias, né? E talvez muitas vezes o que a gente acaba vendo no Brasil hoje, né? As religiões crescendo, né? Bom, então é moda ser A, ou é moda ser B, ou sendo A eu vou ter alguma vantagem, sendo B eu vou ter outra vantagem. Então isso é algo que ele consegue identificar também nessa reportagem. Essa questão do comunismo, né, que era uma ideia muito interessante, mas a própria China está se tornando capitalista, né? A União Soviética deu um salto quântico a partir do momento que abre as portas para uma outra ideia, outra ideologia e introjeta-se dentro da Rússia, sobretudo, agora a Rússia, né, não é mais União Soviética, o capitalismo. E tem que se entender que a Rússia o povo russo, um povo sofrido. Naquele período da Revolução Russa, toda a construção da identidade russa, de muito sofrimento, um povo com muitos desafios e merece todo o reconhecimento quando a gente estuda um pouquinho a história da Rússia. Regiões como a Sibéria, 60 graus negativos, um povo que foi sempre massacrado por governo, por czares, né, por uma política dura. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, é um povo alegre e surge nesse meio grandes teósofos, grandes pensadores, entre ele Helena Petrovna Blavatsky, Mebes, que foram baluartes da espiritualidade, trazendo contribuições valiosas para a humanidade sob o viés da teosofia. Temos no lado negativo, mas eu não sei quanto ainda negativo, mas que foi uma representação tida como negativa, mas também sob o aspecto espiritual, Rasputin, que foi um monge analfabeto, mas que trouxe uma contribuição para se entender um pouco dessa questão do transcendental, os seus dons, né, sobre aspectos mediúnicos tão bem representados nele. E a Rússia tem estudos, sempre teve, mas ainda continua, sobre os fenômenos paranormais. A Rússia sempre foi carro-chefe nesses estudos de fenômenos paranormais. Então, essa questão do comunismo, do socialismo, me parece que não vingou. Cada vez o mundo se torna mais capitalista. Se a própria China, né, o grande dragão, está hoje criando problemas para o Ocidente em razão da sua produção, e o Marcos tem mais autoridade muito mais do que eu e a Tânia para falar sobre isso, porque não é a minha área, mas me parece que aquelas ideias de que Deus está morto, e muitos usam Nietzsche como sendo, mas não é nesse aspecto,
faliu, essa ideia faliu. Tanto é que as estatísticas, as pesquisas estão mostrando isso, não é, Marcos? Muitos autores falam que, na verdade, o comunismo ou o socialismo era um capitalismo de Estado, né? Porque o Estado em si ele era capitalista e muitas pessoas ligadas, né, ao poder tinham essa condição de um padrão de vida, né, muito diferente daqueles que, né, da população normal. É interessante ver, né, nessa questão da China e do materialismo, lá ainda, né, 61% se dizem ateus, né, e 7% se dizem religiosos, né. Mas é algo que está, eu acho que o avançar do tempo, né, vai deixar claro se isso realmente é algo cultural, né, e a China hoje ela é muito materialista, como tu comentou. Né, eu acho, e tem que verificar também na China, por exemplo, onde foi feita essa pesquisa, porque uma coisa a China são dois mundos distintos, né? Uma coisa é Pequim, né, as grandes cidades, né? Outra coisa é o interior da China, né? E no interior da China o viver é muito diferente do viver capitalista, né, dos grandes centros. E 7% e mais de 1 bilhão é um número expressivo de adeptos. Não é qualquer país que tem esse percentual aí, se for comparar a população toda da China. E uma questão que a gente tem que considerar é que o povo chinês, ele é espiritualizado, embora não tivesse religião, né? Eles têm práticas de meditação como uma parte integrante do dia a dia deles, né? Então, o contato com o sagrado não se perdeu, de alguma forma, né? Quando alguém está em meditação profunda, ela está em contato com o divino, está em contato, né, com o seu eu superior também. E o povo chinês, ele tem isso na sua cultura, né, na sua base. Até a questão dos exercícios que são contemplativos também, o tai chi que eles praticam toda manhã, isso coloca assim, manteve esse povo sempre próximo do sagrado, embora sem religião. Mas é importante, Tani, tu traz uma informação pertinente. Enquanto tu falavas, eu estava me recordando aqui. O I Ching, o livro das transmutações, ele sai exatamente da cultura chinesa. Lao Tse e Confúcio eram chineses. No mínimo, podemos considerá-los como filósofos chineses, mas com uma filosofia totalmente espiritualizada. Os chineses têm uma relação muito direta com Buda. Tem aquele problema de anexar o Tibete, de briga, que a China invade o Tibete. Ali tinha os Dalai Lama, tinha os monges, né, que tinham uma relação muito direta com o transcendente. A questão de ser ateu na China tem que ser também interpretada sob o viés cultural, porque Buda não falava em Deus. Buda falava sobre meditação e se tornar um iluminado, sem necessidade de esperar nada de cima, mas sim tu buscar a tua própria iluminação. E o chinês é muito de fazer exatamente o que tu falou, buscar a meditação para um caminho de luz própria, de se auto-iluminar, através de um crescimento interior, de reflexões, e um código moral, ético, muito elevado o chinês, que vem dessa herança de Confúcio, de Lao Tse. Então a sabedoria chinesa ela é milenar. A China sempre foi uma muralha, no sentido não só com aquela muralha da China, mas ela sempre foi fechada. Ela sempre se fechou para o mundo. Agora estamos percebendo uma abertura maior. Mas grandes pensamentos foram desenvolvidos nesta cultura. Em todos os aspectos, no aspecto transcendental, na arte. A arte chinesa é muito interessante. Na música, enfim, na filosofia. E é uma cultura que tem que ser olhada não só como foi feito com a África, sob o olhar do Ocidente. Nós temos que entender a cultura chinesa. Mas a transcendência lá é muito presente. Tu colocas bem isso. É um povo extremamente espiritualizado. Agora, a questão de crer em Deus me parece que é uma herança muito budista. Porque Buda não falava muito. Eles falam no Tao. O que é o Tao?
O Tao é exatamente o que está acima, é a grande sabedoria, o grande ser, o supremo. Mas eles não definem um deus, uma deusa, é o Tao. E no I Ching fala-se muito sobre isso, sobre esses ensinamentos. São hexagramas, né, são 6 linhas, são linhas formadas por linhas contínuas e interrompidas, e cada linha são 64 hexagramas, aonde tu pode fazer algumas perguntas e há a resposta, uma indicação de um caminho. Me parece que se estrutura assim o I Ching. E é chinês. Então, veja, não é um povo tão ateu assim no sentido lato da palavra, né? Eles têm uma espiritualidade que talvez eles não contemplem, eles não atribuam a uma divindade, mas como o ser humano já como um ser divino, como algo que tem luz e deve se amplificar cada vez mais através da meditação, das suas práticas, Tai Chi Chuan, o próprio Kung Fu. Kung Fu é um caminho de elevação espiritual. E tem princípios muito bem elaborados. O Kung Fu começa numa escala muito interessante, que diz assim, se tu puderes silenciar para não discutir, silencie. Se tu puderes discutir para não brigar, discuta. Se tu precisar brigar para não matar, brigue. Se tu precisar matar para não morrer, mate. Então ele vai numa escala gradual, de uma sabedoria muito... Por isso uma cultura milenar. E muito tem que se buscar ainda para falar sobre isso. Então essas pesquisas elas são interessantes, mas às vezes tem que ver com que olhar se está se fazendo essa pesquisa. Pesquisas sempre são números, né? E geram discussões e possibilidades e novos entendimentos. Eu percebo que o ateísmo na China foi imposto, né? Decidido, não nasceu no povo, né? No seio do povo. E eles têm também a medicina tradicional chinesa, que ela é, né, com a acupuntura e o uso de elementos da natureza, e ela leva em consideração tudo isso, né? Hoje em dia, alguns esotéricos novos acham que estão descobrindo a roda, e são práticas milenares, né, de levar em conta no tratamento mesmo da acupuntura, a estação do ano, qual é a estação, qual é o órgão que nesse momento está adormecido, qual que está mais ativo, né? Qual é o fator externo de temperatura, enfim, coisas que para muitas pessoas mais da medicina nossa, né, ocidental, ainda não são inteligíveis, né? E eles têm isso. Então, o ateísmo na China, ele foi imposto. Nós temos aí os simpatizantes, né? Stalin, Mao Tse-tung, em Cuba o nosso Fidel. Essas propostas todas, mas elas são extremamente compatíveis, enquanto, e o Marcos trouxe um dado muito interessante, por interesse, né? Essa questão política, mas existia um capitalismo intrínseco ali, porque o governo se beneficia ainda, né? Se beneficiava naquele período, então, da cortina de ferro, com toda aquela proposta de dividir os Estados Unidos, então, como sendo o grande mal, a Rússia como salvador, a hora se trocando os papéis, mas, enfim, me parece que a ideia do capitalismo agradou mais a humanidade, me parece que agrada mais do que o comunismo, não é, Marcos? Não sei se ele agrada mais, pessoal. É que a noção que nós temos de comunismo ou de socialismo está muito associada a regimes totalitários, né? Então, quando nós falamos num país comunista, né, nos vem à mente, sei lá, a antiga União Soviética, né, ou Cuba, mas aí ou a nossa amiga Venezuela agora, né? Mas normalmente está associados a regimes mais totalitários, né, com uma forte repressão. E quando se fala, né, quando se associa o capitalismo, né, se tem muita vinculação da democracia. Embora isso também a gente possa, né, discutir até que ponto é democrático um país que não dá saúde ou dá educação para o seu povo. Então tem todos alguns aspectos aí que nós poderíamos, né, discutir em relação a isso. E nessa questão, né,
a estatística ela dá a resposta que você quiser, né? Você pode torturar os números, aí eles vão sair com a resposta interessante, como dizem alguns estatísticos. Mas uma coisa que há que se pensar é o seguinte, né? Uma coisa é você ter uma religião, né? Outra coisa é você ser espiritualista, né? Quando estamos com a questão chinesa aqui, né? O fato de talvez você não tenha oficialmente uma religião, né? Mas tu tem atitudes que te levam ao encontro do sagrado, né? Então isso também são aspectos que devem ser considerados, e provavelmente a pesquisa não levou, né? Não levou a isso. Mas eu me comprometo em procurar me aprofundar um pouco mais nesses números aí, até para que a gente possa discutir, talvez. Antes da gente finalizar a questão da China, lembrei de um livro que eu li na minha adolescência, chamado Cisnes Selvagens. É Yung Shang, o autor. Recomendo muito. Eu vou ler só um pouquinho aqui, eu achei na internet dos costumes ancestrais às violentas reviravoltas do comunismo, a China passou em algumas décadas por uma das mais radicais e amplas transformações já vistas na história da humanidade. Mergulhando nas memórias familiares de 3 gerações de mulheres, Cisnes Selvagens é o relato verdadeiro, com todos os acentos do drama épico, de uma família que tenta preservar a própria humanidade em meio à vertigem e ao horror da trajetória da China nesse século. Eu li esse livro há muitos anos, recomendo. Ele traz toda a questão da revolução cultural da China, né? Uma das mulheres, o pai era professor universitário e acabou preso, enfim, né? Porque ensinava. É um relato verdadeiro. Eu indico muito esse livro. Eu tive a oportunidade de ler esse livro e fala sobre a questão do calçado, né, de diminuir o tamanho do pé, porque era cultural, e o sofrimento que essa personagem, da história que ela mesma escreve, e ela fala até a morte de Mao Tse-tung em 1976, em que criava-se inclusive uma pele sobreposta ao pé que ela tinha que dobrar e enfaixar para poder ser elegante, para ser considerada uma dama chinesa a nível da aristocracia. Tinha que se enfaixar e era deselegante uma mulher que não tivesse o pé pequeno. E toda a revolução que ela descreve, o sofrimento, e mostra um outro lado da revolução que eles colocavam sob lentes cor-de-rosa, e ela mostra o terrorismo. Então, realmente, esse livro é muito interessante. Eu tive a oportunidade de lê-lo. Outro livro bem interessante é A China que eu vi, da Peel Book. Ela trata bastante essa questão também, né, da violência física contra a mulher. É um livro bem interessante. Embora ele não trate muito da Revolução Cultural, Cisnes Selvagens, ele vai fundo nisso, né, de como que eram os bastidores do governo, como que o povo era pressionado, né, como que eles tinham que colocar fora os livros, não podiam estudar, e como que as universidades, enfim, foram destruídas, e todo o patrimônio cultural da China, né. Muito bem, eu vou pedir para o Nitael de Xangô, então, listar os nossos apoiadores, depois colocar uma reza e uma corimba de Umbanda, e depois para que o Marcos Luciano fale sobre a nossa promoção, a nossa grande promoção da noite, o livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz. E ele insiste, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que seguir o que o Marcos Luciano me pede. Então, são 44 títulos para o Internacional, o 5º título consecutivo, e hoje está em festa. Então, parabéns aos colorados hoje por mais essa conquista. Diria, Pai Saul, aproveitando essas questões coloradas, aí, que é um sistema opressor esse da dupla Grenal em relação ao interior do Estado. Mas tudo bem, deixamos assim. Vamos então aos nossos patrocinadores e apoiadores da Rádio Voz da Umbanda. Ervanária São Carlos, com o telefone 3027-3729, localizado na rua Guia Lopes, 673. E-mail, ervanariasaocarlos@gmail.com. Automecânica Medeiros, com o telefone 3229-3693, localizado na rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer. Marques e Marques Andaimes, com o telefone 99126607. Reino de Ogum Onira, desde 1983, com o telefone 3222-8163.
localizado na rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. Espaço Vida Saudável com Raquel Felipeto, rua 20 de setembro, 2430, sexto andar, sala 64, edifício da 20. Então, na rua 20 de setembro, 2430, no sexto andar, sala 64. Telefone 9136-7914.
Muito bem, estamos de volta, programa Voz da Umbanda. Marcos Luciano, nós temos uma promoção e as pessoas já podem, então, já estão enviando, mas ainda há tempo, nós temos um prazo de tempo aqui, um limite de tempo, melhor, para que as pessoas possam enviar suas respostas. Então, por favor. Então, lembrando aos nossos ouvintes que mais uma vez estamos sorteando o livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz, do mestre Omolubá. A resposta, ou a pergunta para a qual você deve encaminhar a resposta é: dia 13 de junho, o que nós comemoramos? Né? O que é comemorado no dia 13 de junho? Entre pelo site da Rádio A Voz da Umbanda, né, pelo nosso Facebook, você pode encaminhar também as mensagens, né, respondendo a pergunta: o que é comemorado no dia 13 de junho? E a partir daí concorrer ao sorteio do livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz. Queria só mandar um abraço para Cristiane Menezes, foi aluna da quarta turma de Teologia, está em Portugal, curtiu o link aqui, está nos ouvindo lá em Portugal. Cris, Eduardo, um abração. Um abraço a Cris, agora temos ouvintes, né, na Europa, isso é muito bom. Um abraço também, eu faço cor aqui de mandar um abraço a Cris. Sobre o livro Cisnes Selvagens, 3 Filhas da China, só um parágrafo. Nosso desconhecimento da China é tão vasto quanto esse país de dimensões e números assombrosos, onde vive nada menos que 1/4 da humanidade. 1/4 da humanidade. Isso quando foi publicado o livro. E um pouco que sabemos desse universo não inclui a experiência efetiva, cotidiana, dos próprios chineses, que ao longo deste século foram submetidos a um dos mais radicais e amplos experimentos de transformação social de toda a história. Para se penetrar neste mundo verdadeiramente antípoda, não há melhor acesso do que a leitura deste clássico Cisnes Selvagens, que a Tânia indicou. Então é só um parágrafo aqui do que fala no preâmbulo do livro. Que eu indiquei, que meu pai Saúl tinha o livro na prateleira, foi lá buscar. Muito bem. O nosso assunto hoje, nós estamos falando sobre a Escola de Teologia Umbandista. Temos que agradecer também as pessoas que já se inscreveram, tenho certeza que vão gostar do curso, essa 6ª turma, e ainda há prazo para inscrições. Nós tivemos o grande evento, nós já falamos aqui a exaustão, mas agradecer Marcos, Luciano de Oxalá e Tânia de Obá, as pessoas que compareceram na procissão, em homenagem ao Pai Ogum, agradecer as pessoas que trabalharam muito para que este evento fizesse. Nós não podemos esquecer de sempre agradecer as pessoas que nos auxiliaram para que este evento pudesse ter sido realizado com tanto êxito. Então, estamos felizes por mais esse compromisso que assumimos já ter sido cumprido. 23 de abril e 25 de abril, então já ficou aí uma semana de Ogum. Então ficamos muito felizes por este evento. E no dia 13 de junho, como falou o Marcos, tem uma data aí que é importante. Você vai ligar para nós ou vai mandar mensagem de texto, no final você concorre a esse livro, Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz. Então isso é importante. Marcos Luciano de Oxalá, tu és um homem, como se diz, das exatas, né? Um professor universitário, um engenheiro mecânico, um homem, provavelmente uma mente cartesiana, um homem dos números, um homem da lógica. O que te atraiu na Umbanda, Marcos? O que te trouxe... qual é o chamado? Como é que... Não foi pela dor, não creio que tenha sido pela dor, porque as pessoas dizem assim, eu entrei para a Umbanda pelo amor, pela dor. Não foi pelo amor, não foi pela dor. O que na verdade te atraiu na Umbanda? Como é que tu chegaste à Umbanda, Marcos? Isso que é muito interessante, uma pessoa da tua formação, e não é muito... Está se tornando cada vez mais comum, que nos alegra muito, mas vamos saber da tua história. Bah, que pergunta é essa, pessoal, mas vamos tentar responder. Eu já disse isso para várias pessoas e isso não tem nenhum tom de preconceito, muito pelo contrário.
eu já disse para algumas pessoas que eu sou um negro albino, né? Eu nasci branco, né? Mas meu espírito, efetivamente, ele é negro. Sempre tive muita curiosidade, né? O toque, o bater, isso sempre, desde criança, né? Na escola, na classe, né? Batucando e batucando e batucando. Eu não sei de onde veio isso, né? Não sei se isso está associado a alguma vida anterior minha, mas isso sempre foi algo que me instigou. E até pelo preconceito, né? Tem que ser bem claro, assim, né? Eu venho de uma família de origem italiana, né? Católica, né? Meus pais, né? Até hoje, todo final de semana, efetivamente vão à missa, né? São católicos, efetivamente praticantes, né? E por viver nessa cultura, né? A formação em engenharia, então isso em alguns momentos nos afasta um pouco desse lado, né, mais humano da religião. Mas isso sempre instigou bastante. E por intermédio da minha esposa, né, e acho que nesse momento eu gostaria aqui de público agradecer a Remy, porque esse empurrão né, eu tive dela. Eu acabei conhecendo a casa aqui, né, acabei conhecendo por coincidência o Pai Saul, mas também quando a Remy diz assim, olha, vai lá, tem um babalorixá, o nome dele é Saum, né, a imagem, né, que eu tinha do babalorixá, né, do pai de Sam, efetivamente na imagem que eu tenho hoje, né, imagem física, né, a imagem física. E eu volto a dizer, era o meu preconceito, né, eu imaginava, vou chegar lá, né, um terreiro de Umbanda, o que eu vou encontrar? Né, vou encontrar um senhor negro, né, lá atrás, que vai jogar abuso, né? Aí eu encontro aqui o Pai Saul, seu olho verde, né, sua pele talvez mais branca que a minha. E isso foi algo assim que foi um contraste muito grande, né? Porque efetivamente é o preconceito, a imagem, né, a imagem que nós temos. Eu fui criado assim, né? Eu moro próximo a um cemitério, né? Sempre morei ali próximo ao cemitério. E durante criança, assim, muitas vezes haviam lá, né, oferendas lá na Calunga Pequena, né, agora, né, antes do cemitério. E aquilo, de certa forma, me atraía, né, ir lá, olhar, ver, inclusive mexer, né. Era algo que me atraía, não era algo... Algumas pessoas sempre se assustaram com isso, né, algumas pessoas tinham medo. Eu não sentia medo naquilo, né. E a primeira vez que efetivamente eu participei de uma sessão de Umbanda, estava eu, minha esposa, minhas 2 filhas, nós viemos aqui na Casa Branca. Era um dia de chuva, frio, isso deve ter sido lá por abril, maio de 2012, é bem recente. E entrei cá, estava muito frio, nós entramos na casa, ficamos mais ou menos na porta, a casa, para variar, também naquela noite estava lotada. E aí quando hoje o Márcio, né, começou a tocar o atabaque, eu digo, eu nunca tinha entrado efetivamente num terreiro, numa sessão. Mas quando tocou lá, digo, bom, né, em algum lugar eu só não estava no lugar correto, mas aqui era o meu lugar, né? Então aquilo tocou profundamente. E naquele momento eu comecei simplesmente a chorar, né? Porque ali era efetivamente o meu lugar. Então dizer que me trouxe a Umbanda, eu não sei. Eu sei que eu estava fora do meu lugar, né? É simplesmente isso. É como se tivesse lá várias portas e em um determinado momento eu fui lá e abri a porta. Mas é algo que marcou muito, né? Eu tive a oportunidade, né, já relatei isso algumas vezes na rádio, participei da primeira turma do curso de Teologia Umbandista. Isso acho que foi muito importante para mim, né, até para mim poder me despir de alguns preconceitos, de conhecer alguma coisa, né? Porque aquele negócio, o que é Umbanda, né? Vamos voltar lá, qual é a diferença da Umbanda e do Batuque, né? O que é o Saravá, né? O que é a famosa Macumba, né?
Então isso são não sei se são preconceitos ou são ignorâncias, né? Ignorâncias no sentido de nós não conhecermos, né, e pré-julgarmos algumas coisas. Então, o que me trouxe a Umbanda, não sei. Eu só sei que aqui era o meu lugar, efetivamente. Uma bela história, né, Marcos? E eu quero até aproveitar e externar um forte abraço a Remi de Oxum, que na sexta-feira estaremos aqui com o programa Segredos da Alma. Um belo programa. Remi faz um programa muito, muito bom. Então, um abraço a Remi de Oxum. Gostei da toda a narrativa do Marcos Luciano de Oxalá, da forma como ele chegou à Umbanda. Veja que desde criança já havia um interesse. Ele ia até o local, quer dizer que hoje nós chamamos de Calunga Pequena. A Umbanda se define assim, o cemitério, um olhar curioso, o que tinha ali, querendo desvendar algo. E adentra um templo e encontra a sua tribo, se compatibiliza energeticamente com algo que lhe é muito, me parece, familiar. Então, interessante a história do Marcos Luciano de Oxalá. E nós ficamos muito felizes nós temos na Umbanda pessoas dos mais variados segmentos. E é interessante, Marcos, que colegas teus hoje vêm muito aos templos. Eu acho isso muito gratificante. Pessoas que são da área da engenharia, que todo mundo pensa, todo mundo também tem um preconceito contra os profissionais da engenharia, que é só números. Nós brincava aqui em off, é só matemática. Não, mas a matemática, ela tem uma relação direta com o sagrado. Então, muitos profissionais da área da engenharia, matemática, física, né? Muitos profissionais da área da engenharia estão cada vez mais fazendo parte dos terreiros de Umbanda. Isso eu acho extremamente gratificante. Nós temos a Ângela também aqui, né? Ângela de Ogum, que é engenheira também. O Rubens de Chapanã, que é engenheiro e é um dos ministrantes também no módulo dentro do curso. Então, isso é muito interessante. Eu acho extremamente gratificante. E a Umbanda ganha com isto. E a Umbanda ganha com esse material humano que traz uma contribuição, toda uma bagagem e vai contribuir na divulgação da Umbanda e vai agregar com o seu conhecimento, né, dentro da sua atividade profissional, coisas importantes para a Umbanda. E uma interpretação muito própria. Eu acho isso rico. Acho que a Umbanda oportuniza isso. Tânia, e a tua história? Como é que é o teu ingresso na Umbanda? A minha história é um pouco comprida. Eu só queria falar antes ainda, né? Tu perguntaste para o Marcos, foi pelo amor ou pela dor. A gente usa muito, né, essa expressão, acho que refletindo muito pouco sobre o que fala e entendo, até pelo meu percurso de vida, né, o entendimento que eu tenho agora, que a dor é uma forma profunda de amor, é uma forma verdadeira de amor, né? E, então, é pelo amor ou pelo amor que a gente chega na Umbanda, né? Ou o amor sereno da plenitude ou o amor da dor, né? Porque a dor, ela é muito importante na vida da gente, faz parte. Eu, um ano depois do Marcos, entrei, né, em 2013, por conta de um projeto na faculdade. Eu tinha uma disciplina que saiu da matriz curricular, chamada Projeto Figurino, e eu tinha 6 alunas, né, e decidi trabalhar com essas 6 alunas santos e orixás, né. De santos, alguma coisa eu sabia, porque fui criada numa tradição católica, de orixás, nada. Tentei buscar alguma coisa, me atrapalhei nas minhas pesquisas, porque santos efetivamente existiram em algum momento da história, né? Foram pessoas encarnadas, mas orixás eu não entendia do que eu lia. Lia mitos, enfim. Aí pedi para minha coordenadora na época, na faculdade, se eu podia levar um pai de santo, né? E ela permitiu. E aí pedi um amigo, um babalorixá em Florianópolis, ele conhecia alguém aqui em Caxias, né, que pudesse... Enfim, acabei aqui. E como uma estratégia muito ardilosa, eu tive insegurança de convidar uma pessoa para a universidade sem conhecê-la antes e marquei para jogar búzios, com o intuito de conhecer a pessoa. Fui arrebatada naquele momento, né? Esse sentimento de pertencimento que o Marcos trouxe, eu tive e tenho, né? Não deixei de vir aqui, nunca mais, desde aquele dia
Foi no mês de junho de 2013 que eu vim jogar búzios e conheci o Pai Saul. Posteriormente liguei, convidei para a palestra, que era para ser inicialmente para 6 alunos, tinha 3 turmas no dia, e o tema do semestre, né, que era da produção cultural multimídia, né, e os designs, era outro, era Pixel, e acabamos com 23 turmas trabalhando com santos e orixás. O projeto cresceu sozinho, né, e foi muito interessante, e por conta disso o curso de Teologia Umbandista aconteceu dentro da faculdade, né, formamos uma turma de professores e alunos. Foi... Eu já falei aqui que quando comecei o curso de teologia eu não sabia, mas eu já estava semeada. Enfim, estou aqui. Interessante, lembrando que a FTEC teve uma parceria muito significativa com a Associação de Umbanda Caxias, tivemos os espaços lá disponíveis, sempre muito gentil. É Débora, né? A Débora, muito querida, sempre muito solícita também. Então, através aí da Tânia de Obá, a FTEC também é parceira nos cursos de teologia e nos trabalhos que vem trazer, agregar alguma coisa para a comunidade. Então, muito interessante a história do Marcos Luciano de Oxalá e da Tânia de Obá. As pessoas acabam descobrindo a Umbanda, se apaixonam e traz grandes contribuições na sua caminhada aqui no orbe terrestre. Nós estamos no último quadro do programa, Voz da Umbanda. Eu vou pedir a gentileza que a Tânia de Obá faça o sorteio, então, ver se a resposta está certa. Ela vai escolher são várias pessoas que entraram e responderam através do e-mail e mensagem de texto. Ela vai escolher um dos papéis forma aleatória e ela vai ler, ver se a resposta primeiro confere e vai dar o nome da pessoa que foi contemplada com o livro. Já peguei um papelzinho, vamos ver. Dia de Bará. E quem ganhou foi Andréia Kelly da Rosa, isso. Andréia Kelly da Rosa. Então foi a sorteada que tem também a resposta certa. Muito bem, os que não ganharam, não se preocupem que semana que vem estaremos sorteando outro livro. Essa é uma cortesia, eu repito, do mestre Molubá, que nos enviou um número X de livros, para que pudéssemos sortear, até com uma forma muito querida dele, de nos auxiliar aqui no programa Voz da Umbanda, motivando as pessoas a lerem sobre o assunto, né, que trata tudo que está ligado à teologia umbandista. Esse livro traz uma contribuição muito valiosa. Eu disse, é o carro-chefe do mestre Molubá, a 15ª edição. Algum recado, Nitael de Xangô? Só para lembrar que o Edmar dos Santos, ele também deu a resposta certa, mas ele está lembrando que vai ser comemorado pela primeira vez o dia do Alabê. Então é válido lembrar. Vai ser então comemorado pela primeira vez o dia do Alabê. É uma conquista para os alabês e para nós que cultuamos o afro, né? Bem lembrado, Nitael de Xangô, e um abraço a Edmar de Santos. E os alabês de Caxias do Sul merecem toda a nossa consideração, porque eles se organizaram de uma forma, estão estruturando a Associação dos Alabês em Caxias do Sul. Eu não tenho notícia que outra cidade tenha isso, essa organização, uma associação exclusiva dos alabês, o que nos enche de alegria, né, de júbilo em Caxias do Sul, sempre à frente. Então, parabéns aos alabês de Caxias do Sul que abrilhantaram o evento em homenagem ao patrono de Caxias do Sul, Ogum. Eles estavam lá com as suas camisetas, todas elas personalizadas. Então, realmente, dia 13 de junho é a data dos alabês em Caxias do Sul. Ficou definido dia do Bará, a Lupo, nosso Bará Exu. A nossa saudação a esse que é um orixá primordial, fundamental, estruturante, um orixá de máxima importância para qualquer ritual e um dos pilares importantes de estruturação de qualquer templo.
Então, a nossa homenagem aos alabês de Caxias do Sul, que estão de parabéns. Então, dia 13 de junho, agora 2 datas, né? O Orixá Bará, que recebe todas a reverência, né? Ao seu dia, e também o dia dos alabês. Importante, no sincretismo, Santo Antônio. E Santo Antônio é padroeiro de Bento Gonçalves. No dia 13 é feriado em Bento, cidade vizinha, outra cidade importante aqui da Serra. Dia 13 de junho é dia de Santo Antônio, que eles falam de forma, não entendo muito, talvez o Marcos saiba até melhor, que é o santo casamenteiro. Mas é um mito, fala que é um santo casamenteiro. Para nós o Bará está sincretizado na figura do Santo Antônio, porque Santo Antônio é um santo que caminhava muito e muito caridoso, e ele tinha uma mediunidade de bilocação. Ele estava num lugar, daqui a pouco ele aparecia no outro, e pregava muito bem, tinha uma oratória. E a razão até da escolha dos alabês, claro que nós sabemos que Xangô é o orixá do toque, do som, mas da comunicação, e o alabê é aquele que comunica e que traz o orixá, tem tudo a ver com Exu, tudo a ver com Bará. Então a comunicação, as homilias que fazia Santo Antônio, quando ele pregava, diz que era uma coisa de deixar a pessoa assim petrificada, absorvida pela sua fala. Então a nossa homenagem a Santo Antônio, padroeiro de Bento Gonçalves, e para nós sincretizado como o Bará, o orixá Bará, no Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer essa observação. É no Rio Grande do Sul. Então, parabéns ao nosso querido orixá Bará. No dia 13 de maio, então tem 13 de maio e 13 de junho. 13 de maio é dia dos pretos velhos, pretas velhas, os pais velhos, aquela matriz, né, que tem dentro da Umbanda, tão importante, que é uma das 3 linhas estruturantes também das sessões públicas: caboclo, pretos velhos e pretas velhas, e Exus e giras, caboclos e caboclas. Então é importante, depois as linhas auxiliares. 13 de maio nós já fizemos o sorteio do livro, 13 de junho agora. Então muitas pessoas responderam, muito obrigado. Semana que vem nós vamos sortear novamente, então é importante essa interação. Temos aí o número do que já circulou na página, Nitael, até agora, de visitantes na página da rádio. Vamos. Os visitantes que já circularam em nosso site da rádio, o número está em 3.753. Marcos, tu como matemático já, uma habilidade, o que tu acha desse número? 3.753. Olha, é maior que 3.752, mas está faltando um para 3.754. Então, quem sabe na nossa próxima olhada já tenha mais um ouvinte aí. Mas, Pai Saulo, falando a questão dos alabês, né, eu acho que, né, todo o trabalho do Serginho na organização da Associação de Umbanda Caxias, mas eu acho que esse ano o grande diferencial, né, das homenagens a algum, efetivamente, foi a existência desse grupo de alabês. Não sei quantos efetivamente participam do grupo como um todo, mas acredito que deve ser em torno de 30 alabês. E são 30 alabês, não sei se de 30 casas diferentes, ou de 15 casas diferentes, de 20 casas diferentes. E muitas vezes o toque, né, o ritmo varia de casa para casa, e algo que dava para perceber, principalmente no sábado, né, que antes da procissão o pessoal ficou lá tocando, né, é que, ao menos eu, né, que sou um pouco leigo no assunto, não existia ali talvez a necessidade de alguém querer ser maior do que alguém, né? Existia um respeito a quem estava puxando a reza ou a quem estava puxando o ponto. Então isso eu acho que é algo importante. A vaidade, né? Eu acho que o termo correto, espero que ela não domine o grupo, né? Mas ela ainda não dominou, né? Então as pessoas que estavam ali, efetivamente elas estavam ali, era possível de perceber com o intuito religioso, né? de saudar a religião. Então esse eu acho que é um aspecto muito interessante, que eu acho que talvez esse ano de Ogum, né, por vários motivos, né, a religião, tanto a Umbanda como as religiões de origem afro, principalmente o Batuque aqui,
né, nós temos conseguido dar esse lado de união, né? Eu sempre ouvi muito isso, né? Que eram muitas pessoas, mas sempre talvez desunidas, né? Não pensando num único objetivo. E eu acho que essa união dos Alabês, eu acho que ela tem esse marco também, né? É uma união para um bem comum, né? O bem nesse momento é a religião. Então eu gostaria de parabenizar esse grupo de pessoas. Não sei efetivamente o nome de quem iniciou esse processo, mas parabenizar essas pessoas, né, pela oportunidade e eu acho até pela coragem, né, de se pôr à frente, né, desse tipo de atitude. Essa união dos Alabês, Marcos, também promove um nível de integração entre as casas às quais os Alabês pertencem, né? Essa troca salutar de informação e de ritualística, né? Na minha casa é assim, enfim, essa amizade que surge entre pessoas de religião, né, de casas distintas, é muito salutar, é muito importante. Esse foi o que agregou muito nesse evento. Tens razão, Marcos. Os Alabês fizeram a diferença. E são mais de 30, mas a média é 30, 35 que se sabe. E eles estão ampliando, estão convidando os Alabês de Caxias que querem fazer parte desta associação. E nós sugerimos aqui da associação que eles ofereçam carteiras e que para a pessoa ser considerado Alabê, que passe por uma... não digo uma sindicância, mas que receba orientação e passe por uma prova junto aos Alabês antigos, para que essa organização, essa associação se legitime com seriedade, que esse é Alabê, ele tem a carteirinha, ele pode tocar um batuque, para não correr um prejuízo para uma casa, a pessoa de se apresentar como um Alabê. Geralmente a casa tem os seus Alabês, mas às vezes não. E precisa de um Alabê para um toque, para um serão, para uma festa. E eles estão se organizando muito, muito bem. Uma gurizada que merece todas as nossas considerações e fizeram um evento muito significativo no que tocou a parte de trazer a reza, trazer o ponto, a curimba, em homenagem ao Orixá Ogum, patrono de Caxias do Sul e patrono do estado do Rio Grande do Sul. Então, a responsabilidade para nós afro-caxienses, né, afro-umbandistas caxienses é grande. Nós temos um padroeiro de Caxias do Sul, temos um monumento ao Caxias do Sul, e então cabe a nós organizar sempre a festa tentando aperfeiçoar. O ano que vem, 10 anos de monumento. E infelizmente sempre tem as coisas que nos desagradam muito, e eu tenho certeza que não parte dos irmãos e das irmãs da Umbanda, mas de pessoas que de alguma maneira tentam nos agredir. Nós colocamos as bandeiras novas no monumento e no outro dia já não estavam mais, com corda, sem... Isso nos deixa realmente bastante chateados. Inclusive foi no domingo, mais ou menos ao meio-dia, por acaso passei com minha família ali, e até comentei, olha, as bandeiras não estão mais lá. Será que alguém as retirou? Bom, alguém as retirou e levou para casa, infelizmente. Estou recebendo uma mensagem aqui do Luiz Severo Boquese, que ele é, né, da Associação dos Alabês, dizendo estamos em quase 50. Uma curiosidade, Paixão, uma pergunta. Vai sair um time de futebol, hein, com esses Alabês? Nós estamos... sugerir a ideia para que eles praticam, né? Eles diz que já tem um time bem expressivo em termos de qualidade técnica, né, nesses Alabês. E eu sugeri até para fazer um time da Associação de Umbanda Caxias. Nós tínhamos antigamente torneios, até tem aqui troféus que nós já ganhamos com equipes da Associação de Umbanda Caxias. Fazer uma seleção para disputar entre outras, participar de torneios de futebol de campo, ou salão, ou futebol 7. Mas também fazer um torneio entre as casas. A associação já fez algumas edições assim, de torneios de futsal entre as casas de religião. E nunca deu problema, muito bem organizados, sempre com muito respeito, jogando futebol.
nós temos saudades desses eventos esportivos, que também é cultural, nós queremos inserir isso na associação. E eles têm um número expressivo. Agora tu me surpreendeu, praticamente 50 alabês. O número vai aumentar, com certeza. A Associação de Alabês está pegando corpo, e nós da Associação de Umbanda Caxias apoiamos essa iniciativa, somos parceiros. Marcos Luciano de Oxalá, estamos chegando no final do programa e tu podes fazer as tuas considerações finais ou trazer alguma coisa que tu acha importante para esse momento do programa. Pessoal, na verdade eu só vou fazer as minhas considerações finais, agradecer a todos os que acompanharam mais uma vez nessa noite de domingo, já com uma cara de inverno, frio, chuva, mas que estão em casa, no aconchego dos seus lares, aí, nos acompanhando. Agradecer a todos, mandar um fraterno saravá a todos que nos ouvem, mandar um abraço e um beijo especial à minha família, que está em casa, com certeza também me ouvindo. Tânia, só para lembrar então mais um pouquinho sobre o curso do dia 11 para os nossos internautas. Então, ainda temos algumas vagas, poucas, mas ainda temos. Inicia dia 11, na segunda-feira, temos toda essa semana para isso. Uma pergunta que sempre me fazem, o pagamento, né? Pode ser feito lá, não precisa, tem gente me pedindo, número de conta para depositar. Tranquilo, lá no dia a gente combina como que vai ser isso. Já pode ir para a primeira aula sem essa preocupação, tá? Inscrições, então, pelo telefone 54, 3222-8163 ou 9991-3510. E queria agradecer imensamente a oportunidade de ter estado com vocês essa noite. E sempre é um prazer, sempre uma alegria, sempre um aprendizado. Meu saravá fraterno para todos os internautas, para todos aqui na rádio hoje, na mesa. Aos meus filhos, a minha família toda. Uma excelente semana. Que Ogum nos ajude a vencer as batalhas que temos nos próximos dias também. Eu agradeço Marcos Luciano de Oxalá, Tânia de Obá, sempre uma satisfação poder estar com eles no programa Voz da Umbanda. E antes de encerrar a minha fala, eu peço a gentileza do Itaú listar mais uma vez os nossos apoiadores e falar a partir de quando o programa vai estar disponível para as pessoas que quiserem ouvir, que não puderam acompanhar hoje, no site da página da Rádio Voz da Umbanda. Vamos aos apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda. Ervanária São Carlos, com o telefone 3027-3729, localizado na rua Guia Lopes, 673. E-mail, ervanariasaocarlos@gmail.com. Automecânica Medeiros, 3229-3693. Rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer. Marques e Marques Andaimes, com o telefone 9912-6607. Reino de Ogum Onira, desde 1983, com o telefone 3222-8163, localizado na rua Fernão Dias, bairro Sagrada Família. Espaço Vida Saudável Raquel Felipeto, na rua 20 de setembro, 2430, sexto andar, sala 64, telefone 9136-7914. Para você que deseja ouvir a reprise do programa e possa ouvir quantas vezes quiser, a partir de amanhã à noite já vai estar postado no nosso site, no site este que você escuta o programa, www.aradioavozdaumbanda.com. E tem também os outros programas que foram gravados, temos Segredos da Alma, temos também Meditando com os Orixás. Então ali você seleciona o programa que você quer ouvir de livre e espontânea vontade. Então o nosso próximo programa da semana é na quinta-feira, Meditando com os Orixás, com o Pai Larry. Inicia-se às 16 horas e vai até às 16h45. A reprise ou a postagem será feita no dia seguinte. E também teremos na sexta-feira de manhã o programa Segredo da Alma, a partir das 8 da manhã com o Remídio Oxum.
Então a postagem é feita sempre um dia após e você pode escutar quantas vezes você quiser e tem a liberdade para escolher qualquer programa que for gravado. Obrigado, Nitael de Xangô. O programa Voz da Umbanda então se encaminha para o encerramento. Alguns lembretes, minhas mais sinceras homenagens e parabéns aos aniversariantes do dia hoje, 3 de maio. Também lembrar que nós estaremos, como o Nitael falou, na quinta e na sexta com programas já postados aí na página da Rádio Voz da Umbanda. E queremos que você sempre participe do nosso programa Voz da Umbanda, com sugestões, fazendo questionamentos. Isso nos alegra muito, essa é a razão de existir o programa. Sempre também agradecendo aos apoiadores. Em especial, eu esqueci aqui de compartilhar com o Marcos e com a Tânia, a família Marques, que nos ajudaram muito nesse evento, são especialistas em som, imagem. Muito obrigado a Dalita Marques, Paulo Marques, Rodolfo Marques, enfim, Gabriela Marques, Dalitinha Marques, toda a família que estão sempre presentes nos nossos eventos. Então, nossos agradecimentos. Eu externo um forte abraço também à minha digníssima esposa Tânia Regina de Iemanjá, sempre sintonizada, ouvindo o programa. E fico feliz com a narrativa do Marcos Luciano, que ele esperava encontrar aqui um babalorixá, uma roupagem mais africana, né? Etnicamente falando, eu fiquei feliz, porque de alguma forma, sempre que nos associam às tradições da África negra, subsaariana, sempre nos enaltece muito, né? E a Umbanda tem essa relação, sim. A Umbanda, ele coloca bem que a Umbanda tem a Umbanda resgata muito da contribuição matriz africana. Isso nos deixa muito feliz. Quero encerrar homenageando também, com insistência do Marcos, eu tenho que pedir aqui, homenageando a todos os colorados que, mais uma vez, estão de parabéns, 5 anos consecutivos aí com títulos. É realmente uma desigualdade, mas vamos fazer o quê? Então vamos homenagear aos colorados que estão de parabéns aí com esse título ganhado hoje no Beira Rio. Então parabéns a todos e todas que torceram para o seu time. Eu me despeço, Saúde Ogum, estarei aqui com a Remi de Oxum no programa Segredos da Alma. No domingo com o Rubens de Chapanã, programa Voz da Umbanda. No outro domingo, mais uma vez, com Marcos Luciano de Oxalá, Tânia de Obá, Nitael de Xangô e o Diego de Baralodê. Então, as minhas mais sinceras saudações, uma boa noite, um bom início de semana e até sexta-feira de manhã com o programa Segredos da Alma. das coisas do preconceito, da reconquista das tradições, da retomada da cultura numa postura afro-original, com seus orixás sagrados revendo a história do bem e do mal. Velha Axé, o reino de Olorum, Olorum, o reino de Olorum é por Axé. Os negros nos ensinaram que o universo é um lindo altar, a pôr os olhos
na